Bom, mais uma aula, certo? Repare que eu estou com a mesma camisa. Tá? Hoje eu tirei o domingo, né, 31 de maio, né, para gravar o máximo possível. Eu quero chegar, né, ao escoamento, né, fora do ventrículo. Tá? Tem muita coisa. Né? Escoamento turbulento. Lógico que eu não vou dar um curso sobre escoamento turbulento. Tá? Só esse curso, né, eu fiz quando estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, fora o número de cursos de escoamento turbulento que eu dei no Instituto Militar de Engenharia. Então, é muita informação. Mas o meu objetivo, né, é fornecer, né, dados suficientes, equações suficientes para vocês entenderem na circulação do sangue, né, voltado para os iniciantes de medicina, tá? Na parte de fluido. E, novamente, eu agradeço a vocês. Tá? Eu já vi aqui, né? Eu comecei esse curso, né? Uma semana e pouco, não sei direito. Tá? Já tem mais de 500 views. Tá? Então, eu agradeço muito aí a vocês. Tá? A inscrição também. Tá? E tem alguns de engenharia que estão assistindo, hein? Tá? Eu estou gostando, que é exatamente isso aí. Tá? E os de engenharia, se quiserem, né, usar as equações diferenciais e tal, né, vão no canal do YouTube, né, que está lá, né, o curso que eu dei que eu ministrei, lecionei para o pessoal da UERJ, né, mestrado e doutorado. Né, e tem a parte toda de matemática aplicada, né, matemática que eu ensino é matemática aplicada, tá, a engenharia. Então, só para vocês aí, tá? Então, o que eu falei na última aula, né? Eu fui lá e fiz aquela correção, tá lembrado? Eu mesmo identifiquei lá. VDF. Estava VS, né? Aqui é volume diastólico final. Certo? Isso aí vai me dar a fração de ejeção, né? Até eu falei sobre o pão, né? Certo? Isso aqui é o maior volume, né, que eu tenho no ciclo, né? Durante um ciclo ou um batimento. Tá? E aqui, né, é o volume de ejeção. Né? Isso aqui é que interessa. Aqui, isso aqui é que interessa. O fluido que é esse aqui, ó, né? E esse aqui é o volume máximo. Então tem uma fração, né, que você vai usar. Né? Essa é a fração. Grave bem. Aqui não confunda, né, o VS, né, tá? Que é o volume sistólico, que foi ejetado. Tá? Nunca confunde, né, com, no caso, o volume sistólico final, porque o volume sistólico final é o que ficou retido, né, no volume, tá? No ventrículo. Tá? Então, gravem bem isso aí, que é exatamente a diferença, né, entre o volume inicial, né, retido, qual foi? Né, no fim da diástole, né, que é o maior volume, que é o VDF, menos, né, o VSF, né, o volume histórico, né, sistólico final, vai me dar exatamente o que vai sair. Certo? O que estava, né, e o que ficou, né, se você subtrair o que estava, né, no final da diástole, menos o que ficou lá dentro, é evidente, né, que a diferença é o que vai sair, né, que é exatamente o VS. Tá? Eu estou recapitulando bem aí. Tá? E aqui no final eu botei o cálculo, né, com os dados, né, aqui, ó, né, eu chamei de item B, né, aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o VS, né, é o 60, que é exatamente aquela diferença. Aquele aqui, ó, aqui, o VSF, né, no caso, né, vai ser 60, mas o VS também vai ser 60, por coincidência, né? O número coincide, né? Porque na realidade aqui o VS é igual a VF, né? É lógico, né? Eu tenho 120 menos 60 e me deu 60, tá? Então o volume retido, né, uma coincidência, foi igual ao que saiu, tá certo? Então aqui eu tenho a divisão, né, de VS, né, tá, dividido pelo volume máximo, que foi de 120 mililitros por batimento. 60 mililitros por batimento, por ciclo, que dá 0,5, né? Então é 50%. Atenção! Se desse, por exemplo, 0,05, né? Seria 5%. Tá? Então, cuidado com isso aí. Né? Você multiplica, né, por 100, né, e bota o 100 embaixo. Não, não. 0,5 vezes 100 dá 50. Né?
Aí você divide 50 por 100, vai dar exatamente 0,5. Tá? Então é muito fácil isso aqui. Agora aqui nós entramos numa fase. Eu não esqueci da pré-carga, né, e da pós-carga, não, tá? Pode achar que eu não esqueci, não. A minha memória não é ruim, não. Tá? Então aqui é muito interessante isso aqui. Tá? Isso aqui vai ser o congraçamento, né, do estudo em um ciclo, em um batimento, sobre a parte cardíaca, né, o fluxo de sangue. Né? Isso aqui é muito, muito importante. Primeiro eu fiz uma pergunta aqui, né? Eu já respondi indiretamente, só que vocês meditem, depois nós vamos calcular isso aqui. Né? O débito cardíaco, após a abertura da órtica, da válvula. Né? O que acontece com a vazão mássica ou a volumétrica? Né? Eu quero que vocês pensarem, né, o que eu já falei. Tá? Eu quero que vocês pensem nisso. Eu estou preparando vocês, né, para fora do coração. Né? Eu estou preparando em termos de mecânica dos fluidos, tá? Em termos da mecânica que eu sei. Tá? Nada de medicina aqui. Bom, aqui na figura, tá? Eu desenhei essa figura aqui. Tá? Olha só. Olha que interessante. Olha só, hein? Eu quero, né, que vocês pensem. Tá? Eu vou dar um iniciozinho aqui, tá? Para vocês continuarem. Eu quero que vocês falem sobre os trajetos 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 e 5-1. Tá? Esse trajeto aqui é o mais chatinho que tem, tá? Porque vocês não vão adivinhar. Tá? Olha só, olha para aqui, olha para aqui. Tá? Aqui eu tenho o P, né, do ventrículo, e aqui eu tenho o volume do ventrículo. Olha só, eu tenho PV. O pessoal da medicina, tá? Olha o gráfico assim, fica um pouco assustado. Não tem problema nenhum. Aqui, ó, repara só. Quando eu desço na vertical, tá vendo aqui? Ó, quando eu desço na vertical, ó, vou até lá embaixo. Ó, o volume é constante aqui. Tá vendo o volume aqui? Ó, ele é constante. Né? Então, quando eu subo na vertical, ó, tá vendo aqui? O volume também é constante. Claro. Não é o caso. Tá? Se eu andasse na horizontal, ó, a pressão que seria constante, o que não é o caso aqui. Tá? Então, repara, quando eu caminho na vertical, aqui, eu caminho na mesma abscissa. Eu não gosto de falar os termos, né? É o seguinte, eu caminho aqui, ó, o mesmo volume. Quando eu desço na vertical, né, eu tenho o mesmo volume. Fácil, né? Fácil. Atenção, quando eu ando para a direita, o volume aumenta. Quando eu ando para a esquerda, ó, 4 para 5 e 5 para 1, o volume diminui. Aqui, ó, repara o 4, 5. Ó. Você anda para a esquerda, o volume está diminuindo e a vertical está aumentando aqui. Ó. O trecho 4, 5, tá vendo? Né? O volume está diminuindo, que eu estou andando, aqui é a seta, tá vendo a seta aqui? Ó, né? Então, o volume está diminuindo e a curva está subindo. Né? Então, o volume caminha, né, no sentido negativo. O volume não é negativo, não, hein? Ó, o volume é positivo. Estou falando a variação do volume. Ó. O volume, né, vai para quando eu caminho para a esquerda, né, o volume cai, diminui. Né? Em compensação, a pressão, tá vendo? Ela aumenta, a vertical aumenta. Já aqui, ambos diminuem, ó. O volume cai, né? Por quê? Olha onde eu vejo que o volume cai. Eu venho aqui para baixo, ó, e ando para a esquerda. O volume cai e a pressão cai também. Tá? Agora me responda rapidamente. Aqui, ó, aqui, do 2 para o 3. Ó. O que acontece aqui? Ó? A pressão cai, tá vendo aqui? Ó? Olha lá, a pressão aqui. Ó. Ela está andando, ela está abaixando, a vertical dela está abaixando, a pressão cai. Em compensação, o volume está crescendo. Tá? Aqui, ó, vagarosamente a pressão está subindo, né? A pressão é vertical, está subindo,
certo? E a horizontal está crescendo. É isso que eu quero que vocês vejam. Tá? E fala para mim. Agora, vamos usar a lógica? Vamos usar a lógica? Olha só, olha que interessante. Olha que interessante. O, o garçom, né, ele preparou, presta atenção, ele preparou para o sangue ser ejetado. Olha o raciocínio lógico. Você olha esse gráfico, tá? Uma coisa, é lógico isso aí. Você não tem que memorizar. É lógico, é lógico. Olha só, é importante entender, né? Está andando para cá, o volume está diminuindo, né? E a pressão está aumentando. Andando para cá, o volume está diminuindo e a pressão está diminuindo, né? Certo? Olha que interessante, olha que interessante. Não olha para a tela, não. Pensa junto comigo, tá? Como é que a natureza vai contrair, olha só, o volume, a natureza, tá? Não é o pulso, tá? Vai contrair o volume com as válvulas abertas, né? A natureza, né? Eu respeito, não é imbecil, entendeu? Então eu garanto a vocês, tá? Que na fase de contração, tá? As válvulas mitral e aorta estão fechadas, pô. Tem que estar fechado, né? Senão não é eficiente. Tá? Já imaginou? Eu contraí uma bolsa de água, né? Se ela estiver furada, eu vou ter o jato, mas antes eu quero o quê? Eu quero contrair para a pressão subir, né? Atenção aqui. Contrair as paredes, tá? Se eu contrair e o volume for constante, eu garanto que nesse processo de contração o meu volume vai estar constante, tá? Porque a natureza não é imbecil, é muito inteligente. Da mesma forma, tá? Olha que interessante. Numa expansão, né? Numa expansão que eu quero injetar fluido, olha só. Tá? Quando eu tenho a expansão, né? O que acontece? Eu quero injetar fluido da onde? Do átrio. Aqui, repara que aqui o átrio não aparece, tá? Ele é um garçom eficiente, tá vendo? Ele serve a comida e some daqui, mas ele está aqui, ó. Ele está aqui, né? Ele tá injetando sangue, não para de injetar sangue, né? É aquele negócio, tchum, átrio, ventrículo, ó, tá bombeando, ó. Esse primeiro, esse depois, esse primeiro, esse depois, esse primeiro, esse depois, né? E tá assim, tá? Eu estou olhando só o de baixo aqui, ó. Só estou olhando o ventrículo. Mas não se esqueça que o ar está aqui em cima, ó, jogando fluido, tá? Então, olha só. É muito fácil você olhar e dizer o que está acontecendo, gente. Olha aqui, ó. De 3 para 4, ó, a pressão ela está subindo aqui. Está subindo, olha lá. Ela subiu, né? Aqui, ó. De 10, tá vendo? De 10, aqui é 20, né? Aqui no meio é 10, né? De 10 milímetros de Hg, tá aqui, ó, milímetro de Hg, eu não coloquei na figura, mas está escrito aqui, ó. Ela subiu de 10 para 80, ó, 80. Tá? Então, eu digo, olha uma palavra bonita, né? Que eu tenho uma contração isovolumétrica. É muito fácil, certo? Mas por que, ó, olha a lógica, por que está sendo contraído, né? Volumetricamente, né? Isovolumetricamente. Eu até botei assim um advérbio aí. Por quê? Porque eu quero aumentar a pressão. A pressão ela vai crescendo, então ela atinge 80 milímetros de Hg e do lado de fora da aorta, certo? Ela não aguenta essa pressão interna aqui. Ela abre a porta. Porque aqui vai um pouquinho acima de 80, tá? Lá fora está 80, aqui dentro do quarto, né, para abrir a porta, né, que é o ventrículo, né, tá? Vai a pressão, né, a energia vai abrir essa porta,
Que é exatamente o que a gente quer, pô. A gente não quer ficar com a porta fechada, com a aórtica fechada. Senão não é eficiente. Eu quero mandar o jato para fora, né? É lógico. Mas antes, o que eu faço? Eu faço uma contração, tá? Para aumentar a pressão aqui, ó. E as portas fechadas, da aórtica e a mitral, né? Quando atinge uma determinada pressão, porque fora, né? A aórtica está fechada. Tá? Não, então, o que acontece? Ela abre. Quando ela abre, eu tenho uma injeção violenta, né? De sangue. Violenta, violenta. Que acontece com volume dentro, né, do ventrículo, vai crescer. Ó. Aqui, quando eu ando para a esquerda, o volume decresce aqui, ó, certo? Tá bom? Em 5, para a contração. Tá? Agora, tem um aspecto, tá, da lei de Newton, lei das forças, que é o seguinte, olha que interessante, olha que interessante. Quando você está, não faça isso, tá? Quando você está andando num carro, você é o carona, não faça isso não, eu só estou sugerindo, tá? Você está em movimento, não está? Você está em movimento, tá? Quando você pula para fora do carro, tá? Você não está mais no carro, não é lógico? Então você pensa que você vai ficar parado, não vai. Você vai sempre lembrar do movimento que você tinha. Fora do carro, tá? O teu corpo, o corpo mesmo é massa, tá? Ele lembra do movimento que ele tinha, embora ele não esteja mais dentro do carro. Entenderam o que eu falei? Entenderam bem? Tá? Tanto que você sai do carro, mas você sai andando para frente, você vai, entendeu? Né? O carro está andando, você não pula do carro e fica parado. Né? Quer dizer, o teu corpo chama-se inércia. Inércia. Tá? A tendência inercial é você manter aquele movimento fora da causa que fez você se movimentar aqui no carro. Está bem claro isso aí. Está bem claro. Né? Inclusive, muita gente, até que, né, eu me lembro, interior, né? Morei na minha querida Santanésia, na vila, né? Entendeu? Eu me lembro que tinha uns adultos, né, que adoravam, né, sair do ônibus com velocidade pequena, né, o ônibus andando, né, para ganhar. Né? O que eles faziam? Eles pulavam para fora e andavam um pouquinho para frente, entendeu? Para equilibrar. Né? Porque se ele pular fora do ônibus, né, o ônibus em movimento, que ele pular, não adianta, a força vai levá-lo para seguir aquele movimento anterior. Eu me lembro disso aí. Né? Eles gostavam, né? Que sabe sair do ônibus com o ônibus em movimento. Tá? Tudo bem. Está bem claro isso aí? Está bem claro? É exatamente o que acontece aqui. Ó. A contração, mesmo na ejeção, continua contraindo. É chamado de ejeção rápida. Por que é ejeção rápida? Porque o fluido estava todo lá dentro, comprimido. Você, de repente, pega uma bola de aniversário, né? vai a pé. Suponha, tá? Tem uma parte da bola, suponha que a borracha seja mais fraca, por exemplo. Né? Esquece o birro dela, a saída dela. Né? Você prende a saída e começa a apertar a bola. Ela vai estourar ali, não vai? Quando ela estoura, o que acontece? Dá um estouro, né? Pum! Né? Certo? Né? Aquela ejeção é a chamada ejeção rápida. Tá? Ela é feita logo após a contração. Né? E meu foco, né, é aqui, ó, é o volume e a pressão dentro do ventrículo. Está bem claro? Então, quando ela parou aqui, ó, né, a contração, o fluido, coitadinho, né? Ele é aquele cara que está descendo do ônibus, lá em Santanésia, né? Ou está descendo do carro em movimento. Ele continua a contração, tá? Mas contração fraquinha, entendeu? Fraquinha. Ele não tem o movimento que ele tinha antes. Né? Isso aqui se chama, né, ejeção lenta. Então você tem a ejeção rápida,
tá? Que a pressão aumenta, e tem a ejeção, tanto é a ejeção que de 5 para 1, ó, o volume diminui. Não é? Se o volume está diminuindo, porque está saindo. Entenderam bem isso aí? Entenderam? Evidentemente, né, que a aorta, né, ela está aberta. Aqui ela abriu aqui, ó, e continua aberta, por isso que tem ejeção. Está bem claro, gente, está bem claro. Agora eu quero que vocês pensem, tá? Essa parte é a parte mais chatinha que tem, tá? Né? É a tal da inércia aqui, ó, da inércia aqui, por isso que ela atinge o máximo. Tá? Aqui, ó, é a pressão de 80, tá vendo? Onde ela vai estourar a porta, tá? Ela vai ter ejeção rápida, que é exatamente o que acontece, né? Quando você tem uma bola, né? É bom entender a bola cheia de ar para você entender aquele estouro que dá. Se você furar de repente, ela dá um estouro, tá? É ejeção rápida. Aí, pelo movimento inercial, fala assim mesmo, né? Tá? Ela ainda lembra da contração. Né? Quem é ela? O fluido, né? Ele lembra da contração. Então ele continua saindo, né? Como se estivesse o quê? Sendo contraído, né? Mas muito fraquinho, né? Então você tem uma ejeção lenta daqui. Certo? Quando chega em 1, né? Próxima aula. Tá? Eu quero que vocês pensem, né? Dizendo se a válvula está aberta, está fechada, certo? De 1 para 3. Tá? Olha que interessante. Em 3, ó, o volume é alto. Tá vendo aqui, gente? O volume é alto e a pressão é baixinha. Certo? Tadinho, né? Porque veio lá do ventrículo. Te falei que o ventrículo é fraquinho. Ele precisa, ó, de aumentar a pressão, ó, no mesmo volume. O volume está feliz aqui. Quando ele chega, quando o ventrículo. Olha que interessante. Quando o ventrículo manda os 100, aqui é 115, tá? Você tem aqui 100, daqui 120, aqui no meio é 110, aqui é 115, daqui é 115. Tá? Quando ele chega, né, no caso do volume de 115, tá? O que acontece? Tá? É o maior volume possível que tem aí. Tá? O maior volume. Tá? Eu me lembro disso aí, professor. Esse volume, né? O que é? O maior volume mesmo? É o VDF. Que legal, professor. Esse 115 aqui, né? É o volume diastólico final, professor. Que legal. Eu usei muito ele nos exercícios. É o maior volume que tem. Ó. Não tem volume para cá. Esse aqui é o maior volume. Que legal, que legal. Na contração, né? Ó, ele mantém o mesmo volume. Ele não vai perder. Raciocina comigo, entendeu? Ele chegando aqui, né? Certo? Ele não vai perder volume. Então, por isso que as válvulas estão todas fechadas, a mitral e a aórtica. Tá certo? Para ele elevar a pressão com aquele volume que ele ganhou. O átrio, né, o garçom entregou esse presente, entendeu? Essa comida para ele. Tá? Só que, coitadinho do átrio, a pressão dele é muito pequenininha, né? Pequenininha aqui, ó. Então ele vai manter, né, o que ele ganhou, não vai jogar fora, não é bobo, certo? E vai elevar a pressão, ó, tá certo? Para quê? Para ejetar. Você vê como a natureza é perfeita nisso aí, tá? Esse que é o objetivo. Aí você entende, tá? O ciclo, tá? Você não precisa memorizar, é raciocinar. Pode acreditar, é raciocinar, tá? Aqui, ó. Se ele vai contrair, é evidente que a válvula mitral tem que estar fechada. Mitral aqui, né? É a válvula, né? que, no caso, abre para o sangue entrar, certo? Para o sangue entrar. E, professor, estou vendo coisa interessante aí, ó. Esse trajeto aqui, ó, o volume está crescendo, né? A mitral está aberta. Vou ficar quieto, vou deixar para vocês, né? É ou não é? A mitral, né? O ar está trabalhando aqui. Quando chegou aqui, o que aconteceu, professor? A mitral fechou, é ou não é? Certo? Aí o que acontece? A aórtica também está fechada. É um prato cheio, né? Para manter o volume, tá? E elevar
a pressão, certo? Para depois estourar aqui, tá? Tá bem claro? Eu quero que vocês pensem, né, nesse trajeto aqui, ó, tá? Eu já falei alguma coisa aqui, já não gostei, tá? Eu já falei aqui, tá? Pensem bem isso aí que é muito interessante, tá bom? Então tá, vou terminar por aqui, tá? E aqui são as perguntas, né? Aqui, opa, tá lá para cima. Aqui, ó, aqui. Na figura lá embaixo, né, que você já tem, né, está gravado, né, eu quero explicar os eventos nos trajetos. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, nós já fizemos, 4 para 5 e 5 para 1. Isso aqui nós fizemos. Tá? Eu quero que vocês façam esse aqui. Tá, tá bem claro? Tá? Pensem bem. Aqui, use o raciocínio lógico, né, e aponte os estados, né, da válvula mitral e aórtica nos diversos trajetos. O estado é o seguinte: está aberto, está fechado. Tá? Uma está aberta, está fechada, ou as duas estão fechadas. Tá certo? Eu quero isso aí. Tá bem claro? Isso aí vai enriquecer muito, tá? o estudo. É isso que está na literatura. Pô. Vocês abrem aí, né? Diagrama PV. Tá? Vocês vão olhar e vocês vão entender. Pô. Tá bom? Então tá. Sorte para nós. Tá? E obrigado mais uma vez, tá? Pelos views, tá? E pelos comentários, tá? Eu não aguento, tem que falar. Um aluno com muito carinho, né, mandou o seguinte comentário, né, até de engenharia: professor, o senhor torna, né, os assuntos difíceis muito fáceis. Ela faz mestrado em engenharia. Tem uma parte de tensores complicado, o senhor deu a aula, eu já entendi tudo e tal. Né? Por que você não pensa em dar aula em português? Tá? Porque a maioria dos engenheiros, né, não fala português direito e tal. Eu gostaria de ver você ensinando português. Aí eu respondi dizendo que eu sempre adorei português, tá? Né? No, no primário, né? Antigamente era primário e ginásio, né? Que é o ensino fundamental. Né? Eu não gostava de matemática, adorava português, geografia e tal. E tal. Aí o vizinho era engenheiro, falou: tem que saber matemática. Eu comecei a estudar sozinho, né? Tá, tudo bem. Aí tem minha história, depois eu conto. Tá? Mas eu gostei muito, entendeu? Inclusive eu tenho esse, esse comentário que eu vou guardar para o resto da vida. Tá? Um abraço para vocês. Vou minimizar sem editar. Sem editar.